Bom dia, senador. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, obrigada pela participação Qual aqui que é a sua expectativa, senador, dessa sabatina? O senhor acha que vai ser uma sabatina longa? Quantas perguntas o senhor vai fazer ao indicado Cristiano Zanin? Olha, desde as eleições, eu me comprometi a participar dessas escolhas, que nós sabíamos que teria aposentadoria, e fazer uma sabatina de verdade. O Senado tem que cumprir o seu papel de fazer as indagações que as pessoas esperam, né, aos indicados. Isso não envolve nenhuma questão pessoal. Se fosse outro presidente, se fosse outro indicado, eu faria a mesma coisa. Então eu preparei uma série de perguntas, vou guardar segredo sobre elas, porque é como aquela prova de um aluno, né? A prova oral você não pode revelar antes, mas são perguntas pertinentes tanto ao histórico do indicado como o entendimento dele jurídico sobre várias questões relevantes hoje para o país. Inclusive sobre segurança pública, que eu acho que é muito importante. O senhor chegou a encontrar com ele? Teve uma visita ali? Vocês chegaram a conversar? Como ele fez esse beijamão que a gente chama? Ele chegou aí até o gabinete do senhor? Teve algum encontro antes desse grande encontro daqui a pouco? Essa é uma questão que tem que perguntar para ele. Eu prefiro não responder. Tá? Agora, senador, em relação também aos posicionamentos de Zanin, né? Algum posicionamento específico, algo assim que o senhor acha que mereça uma atenção especial e que vá pautar alguma dessas perguntas? Olha, esse é um ponto interessante porque se conhece pouco do entendimento jurídico do indicado do Dr. Cristiano Zanin. Sabe-se da atuação dele na Operação Lava Jato, que era um nicho muito específico ali, crime de colarinho branco, corrupção. Igualmente uma advocacia vinculada à área empresarial. Não que isso não tenha relevância, mas isso é pouco para saber o entendimento dele sobre questões relevantes, como, por exemplo, combate à criminalidade, interrupção voluntária da gravidez, o marco temporal, a lei das estatais. São todas questões que têm que ser feitas. Claro que o candidato ele tem algumas limitações em relação a como ele deve responder, porque muitos desses casos ele vai ter que decidir no Supremo se ele for aprovado, mas são perguntas que têm que ser feitas. O papel do Senado é esse. Historicamente, o Senado tem aprovado essas indicações. Os últimos rejeitados foram da época do Floriano Peixoto. Agora, não é porque isso acontece de maneira rara que não pode acontecer eventualmente hoje. E, de todo modo, o papel do Senado não pode ser de um carimbador das indicações do presidente. Tem que fazer, sim, o exame. O senhor acha que fere o princípio da impessoalidade, a indicação dele? Já dá para adiantar isso para a gente? Eu me pronunciei na internet, né, na rede social, quando houve a indicação. Eu, particularmente, fico bastante preocupado quando é a indicação de um advogado particular do presidente. Nós não temos precedentes históricos a esse respeito. Tivemos no passado, sim, indicados que foram advogado-geral da União, então atuaram com o presidente, mas numa condição institucional, defendendo a União Federal e não pessoalmente o presidente da República. Então, esse é um aspecto bastante preocupante e certamente vai ser objeto da inquirição. Eu não vou adiantar o meu voto, a minha posição, porque eu entendo que isso tem que ser formado durante a sabatina. Mas, claro que eu não vejo com bons olhos uma indicação de um advogado particular do presidente da República. O que o senhor achou da postura de partidos da oposição, inclusive, que, por exemplo, o PL, que liberou a bancada, enfim, muitos da oposição referendando, né, essa indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que esse tipo de negociação é comum? Quer dizer, ele está tranquilo, né, em relação ao número de votos, a previsão de placar para votação e da indicação dele? Acho que tudo tem uma imprevisibilidade, não se sabe como vai ser e existem vários fatores que influenciam na decisão, tanto que, sabiamente, é colocado que a votação é secreta, né, para que o parlamentar possa decidir com absoluta liberdade em relação à indicação. Então, não me cabe julgar os colegas como vão votar ou como não vão votar. Se vão votar a favor, tem as suas razões, assim como aqueles que vão votar contra. Agora, é importante ter isso dentro de um espectro de institucionalidade, isso é normal, né? Então, ninguém tem o dever aqui de aprovar ninguém, ninguém tem o dever de rejeitar ninguém. O Senado tem que cumprir o seu papel de examinar com isenção o nome que é indicado pelo presidente da República, porque é um nome que vai estar no Supremo Tribunal Federal, que é uma das nossas instituições mais relevantes e que, inclusive, tem um poder de controle, de revisão do ato dos demais poderes. Se o senador não puder atuar com liberdade em relação a isso, aí fica complicado. Então, eu prefiro não fazer um julgamento sobre as posições dos colegas. Eu tenho a minha e, claro, eu também vou participar dessa sabatina, né?
Por isso que eu tomei essa posição, eu não vou adiantar o meu voto, quero participar da sabatina, ouvir com tranquilidade o indicado, tratá-lo, evidentemente, com respeito, mas com a firmeza necessária para que nós possamos obter as respostas sobre o seu entendimento e sua futura eventual, caso aprovado, condução dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Senadora, cada senador aí na CCJ hoje vai ter 10 minutos, né, para poder produzir as suas perguntas, fazer a sua inquisição ali naquele momento. O que o senhor focou, no que o senhor focou para tentar ter perguntas mais assertivas nesse momento? Peças, leu alguma peça dele? Enfim, são decisões já conhecidas. No que o senhor focou? Não posso dar spoiler, viu? Não posso dar spoiler. Não, eu me preparei, eu fui estudar a vida do candidato, do indicado, os seus trabalhos jurídicos também, a sua produção de livros, o que ele escreveu, sobre os assuntos que ele escreveu. E também existe uma questão sobre o que a gente não sabe. Essas são perguntas também relevantes, né? Porque muitas vezes, olha, eu já conheço a atuação dele na Operação Lava Jato. Ele fez o papel dele de advogado, eu fiz o meu papel de juiz. Cada um atuou de maneira profissional. Agora, eu quero saber a posição também sobre questões que devem surgir no Supremo Tribunal Federal e que ele nunca se pronunciou. Não que ele devesse se pronunciar, mas esse é o momento aqui para nós colhermos pelo menos alguma opinião, para termos alguma noção de como ele deve se posicionar em temas relevantes, por exemplo, como estão sendo discutidos hoje no Supremo Tribunal Federal. Senador, tem algo combinado com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, quanto ao rito da sessão? Por exemplo, perguntas em bloco, isso pode evitar um embate direto, por exemplo, do senhor com o Cristiano Zanin? Tem alguma coisa sobre o formato da sessão que já está combinado? Acho que o senador Davi tem conduzido bem as sessões, tem priorizado, inclusive, vários projetos meus que eu tenho apresentado na área da segurança pública. Eu tenho certeza aí que ele vai conduzir bem os trabalhos e permitir que os senadores atuem com liberdade ali para fazer as indagações possíveis. Agora, a extensão da sabatina vai depender muito dos colegas. Eu tenho bastante perguntas, não sei se 10 minutos são suficientes, né? Mas pretendo utilizar e fazer todas as minhas perguntas e utilizar todo o meu tempo. Tá certo. Muito obrigada, senador. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, uma ótima sessão para vocês hoje mais tarde.